Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica. O Dorival Júnior deu uma coletiva antes do jogo contra a Inglaterra nesse sábado e acabou sendo obrigado a falar sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar as palavras dele com todos os detalhes e as palavras também do lateral direito Danilo, que falou sobre o caso e de uma forma que surpreendeu a todos. Um pouco mais reflexivo e se colocando no lugar principalmente das mulheres de uma forma um pouco mais empática e que elas possam ter mais liberdade para poder ocupar os lugares que elas merecem ocupar. Bom, para começar, se liga então nas palavras do Dorival. Primeiro, eu acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel. Porém, a história dele dentro do futebol, acho que todos nós conhecemos. Eu fico naturalmente assim, até é um momento difícil para todos nós expressarmos toda e qualquer situação. Porque eu entendo que, primeiro eu penso nas famílias, das pessoas envolvidas, nas famílias e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios que, por sinal, acontecem diariamente no nosso país e em todo o mundo. E que, de repente, não são abordados e são abafados porque as pessoas não têm vozes. Eu acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional. Mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. E eu sei o quão doloroso talvez deva ter sido, com certeza deva ter sido, a cada uma delas que passam e passaram por um momento como esse. Eu não desejo isso a ninguém. Sinto por todos, sinto por tudo que passarão a partir de então em suas vidas, todos os que estão envolvidos. O que posso fazer é ajudá-los em orações, nada além disso. É o sentimento que fica, mas eu apenas gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares deles acontecem ao longo dos dias. E a nossa sociedade, infelizmente, se omite da grande maioria. Nós precisamos penalizar também esses casos que não são expostos e que acontecem com muita frequência. Agora se liga aí no discurso do Danilo que eu falei que roubou a atenção nas redes. Eu acho interessante a forma como você colocou a pergunta, porque realmente é uma forma muito convidativa para poder abordar o tema. Justamente pela forma como você falou, hoje em dia, com tudo que acontece, existem julgamentos e de todas as partes, é muito complicado falar, mas eu entendo que na minha posição, principalmente hoje como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da seleção brasileira hoje, eu exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Eu acho que dentro de uma amplitude do tema, eu acho sim que é necessário passar por uma conscientização, e aqui fica o meu convite já falando aqui, para o Rodri, já está aqui o Rodrigo também, uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também, passando pelas categorias de base, mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade e ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, e entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né?
eu procuro muitas vezes me dissociar da figura como jogador de futebol, porque a vida continua. Ser jogador de futebol é uma parte da minha vida, eu tenho uma outra parcela de vida que também é importante. E dentro dessa parcela cabe um aprendizado, cabe um crescimento pessoal, que é isso que eu busco. Como você falou, nós temos que entender que nós temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas, e que essas mulheres elas passam por provações ou por pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos, que é uma coisa, talvez, pensar com que roupa vai sair ou não, por um julgamento, por abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Eu conversando com uma pessoa no outro dia, ela me disse, olha, eu muitas vezes, se tem um caminhão parado na rua, numa calçada, eu não passo atrás daquele caminhão porque eu fico com receio de que talvez possa ter ali alguém que vai me fazer mal. Nós, enquanto homens, acho que a gente não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de receio. Então é muito importante que a gente, né, falando mais uma vez aqui pro Rodrigo, que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de uma forma mais genuína esse pensamento um pouco mais reflexivo e se colocando no lugar, principalmente das mulheres, de uma forma um pouco mais empática e que elas possam ter mais liberdade para poder ocupar os lugares que elas merecem ocupar. E pessoal, antes da gente continuar, se liga nisso. Eu criei esse canal aqui faz mais ou menos 1 ano e meio e olha só quanto eu já faturei com ele até hoje. Mais de 117 mil reais, sendo 3 mil só no último mês. Se você quer aprender a fazer um canal igual o meu e ganhar dinheiro falando de futebol sem precisar aparecer usando só 2 horas por dia de qualquer lugar que você esteja, eu preparei uma aula completa de 2 horas ensinando como você pode fazer exatamente tudo que eu faço e lucrar tanto quanto eu ou até mais. O link para essa aula completa vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Bora voltar ao vídeo então. E a Leila Pereira, que agora também tem um cargo na CBF e ontem já havia falado sobre isso também, e hoje novamente deu fortes declarações sobre o caso. Então fui perguntada sobre o caso desses 2 atletas, não é, em específico sobre o caso do Daniel Alves, e eu repito que eu acho que é um absurdo, não é, você cometer um crime, ser condenado, que não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. E eu não acredito que você combata a criminalidade sem a punição, e punição severa. Principalmente, aliás, todos os crimes têm que ser punidos de uma forma severa, mas principalmente contra as mulheres, que nós sofremos desde que nós nascemos. Preconceito, falta de oportunidade, todo tipo de discriminação. Eu sinto comigo, não é, nesse ambiente tão machista que é no futebol, determinadas condutas de dirigentes, homens, que se é uma mulher, não é, que age daquela forma, você é visto de uma outra forma, sabe? Então a gente tem que rever isso. Eu acho que qualquer tipo de crime tem que ser punido de uma forma severa. E nesse caso do Daniel Alves, volto a repetir, é um tapa na cara de todas nós mulheres, se realmente acontecer isso que estão noticiando, que eu não conheço o processo, tá? Eu não sei se realmente, pagando um valor, sim, ele vai ficar livre. Isso é um absurdo, isso é um passaporte para que, olha, você pode cometer o crime, paga que você é solto. Isso não pode acontecer, mas não adianta eu falar só. Todas nós temos que falar, então eu peço para todas as mulheres, vocês da imprensa também, que vocês também têm responsabilidade, que a voz da gente é através de vocês. Eu não posso falar sozinha, eu não vou conseguir solucionar o problema da violência contra a mulher sozinha. Eu preciso de todos vocês. A sua presença aqui é um exemplo do quanto, justamente nesse momento, numa semana em que esse assunto foi tão importante para a nossa sociedade e para o nosso futebol, ter você aqui chefiando a delegação da Seleção Brasileira é um exemplo da importância de termos mulheres em posições como essa para que essa voz... Sim, mas Guilherme, eu falo, mas a gente precisa agir, não adianta só falar, entende? Então eu preciso que as autoridades se conscientizem disso, que não é possível que as pessoas não tenham empatia ao sofrimento dessas meninas.
ao sofrimento de todas nós. Todo mundo tem uma mulher em casa, a mãe, filha, esposa. Não é possível que não tenha empatia, não sinta o que nós sentimos. Mas para isso precisa ter punição e severa. E aí, o que você achou das palavras deles? Concorda com a Leila que tá faltando punições adequadas para esse tipo de caso? Ou você acha que essa conversa já deu o que tinha que dar e agora o Brasil tem que só se concentrar em treinar e jogar bem pro amistoso de amanhã? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre tudo isso e o porquê que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ver.